Tadalafila, um guia completo e dicas essenciais. Vamos falar sobre isso agora! Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico, urologista e andrologista. Eu sou também pesquisador e criador de algumas técnicas cirúrgicas e patentes na área da medicina sexual masculina. Antes de mais nada, vou pedir para você dar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Gostaria também de dizer que tudo que eu vou falar aqui não é a minha opinião pessoal, e sim o que foi comprovado cientificamente e publicado na literatura médica. É muito popular hoje no mercado brasileiro. Segundo uma matéria publicada pelo UOL, desde 2022, o remédio está na seleta lista dos medicamentos que venderam mais de R$ 1 bilhão no prazo de um ano no Brasil. No ano passado, quer dizer, 2023, somente 5 remédios atingiram essa marca e a Tadalafila ficou no segundo lugar, atrás apenas do Ozempic, que é aquela medicação para fazer a pessoa emagrecer, perder peso. Foram comercializadas 43,1 milhões de unidades da Tadalafila em farmácias brasileiras em 2023, indicando um crescimento de 38,9% em relação a 2022. Segundo os dados da Close Up International, o interesse por medicamentos para disfunção erétil aumentou 10% mesmo no período passado, de 81,1 milhões de unidades para 89,2 milhões. Somente a Tadalafila representa 46,62% da demanda por esse tipo de medicamento para melhorar a função erétil. Devido a este boom no seu uso, eu resolvi então fazer esse vídeo aqui contando para vocês tudo o que você realmente gostaria de saber sobre a medicação, sobre a Tadalafila, sua segurança e aquilo que ninguém te conta. Então, vamos falar sobre isso agora e vamos desvendar todo o segredo da Tadalafila. Primeiramente, todo mundo quer saber como a Tadalafila funciona. A Tadalafila ela é uma medicação lançada em 2003, sendo similar à sildenafila, que é o azulzinho. Ambos os medicamentos fazem parte de um grupo terapêutico denominado inibidores da fosfodiesterase número 5. É uma classe de drogas com mecanismos de ação focados em uma enzima específica presente no corpo humano. A fosfodiesterase é uma enzima encontrada em diversas células do nosso organismo e desempenha funções distintas dependendo do seu tipo. Por exemplo, a fosfodiesterase tipo 11 ela é localizada em tecidos como músculo, rins, testículos e na próstata. Já a fosfodiesterase tipo 6 está presente na retina dos olhos. Entretanto, a fosfodiesterase tipo 5, alvo dos inibidores como a Tadalafila, é predominantemente encontrada no tecido peniano, óbvio, além de estarem presentes nas plaquetas e na musculatura lisa dos vasos sanguíneos. E aí, o foco dos medicamentos para disfunção erétil acaba sendo essa fosfodiesterase tipo 5, que é a que está no pênis, por ser esse tipo presente no tecido do corpo cavernoso. E ao inibir essa enzima, temos o relaxamento da musculatura lisa dos vasos sanguíneos do pênis. Esse processo, então, facilita o aumento de fluxo sanguíneo para dentro daquela região peniana, fundamental para obter a manutenção ou ter uma ereção de melhor qualidade. Mas, olha, nós temos que lembrar que a fosfodiesterase número 5 ela está presente nos vasos sanguíneos do nosso corpo. Por esse motivo é que podemos ter ligeira redução da pressão arterial, dor de cabeça, rubor facial, o rosto ficar vermelho, porque a fosfodiesterase 5 também está presente nos vasos. Como a Tadalafila também inibe a fosfodiesterase tipo 11, tipo 6, não apenas a tipo 5, a Tadalafila não pega só o tipo 5, que é o que gostaríamos, nós podemos ter então alguns efeitos colaterais secundários, como dor lombar, dor muscular, refluxo gástrico, que é você ter a volta daquela queimação, e visão embaçada, podendo até ter manchas azuis esverdeadas, porque pega a fosfodiesterase que está lá na retina tipo 6. Com a Tadalafila não é tão comum, com a sildenafila sim, tem aquelas manchas azuis esverdeadas, há até uma brincadeira dizendo que a cor do comprimido azulzinho se deu a isso, porque quem toma muito acaba tendo essas alterações visuais. Agora, é importante destacar que, embora esses medicamentos sejam eficazes no tratamento da disfunção erétil, eles não aumentam o desejo sexual
e só funcionam na presença de estímulo sexual. Por que isso é muito importante em falar? Eu recebo muitas vezes, muitas mulheres, meu marido está tomando essa medicação, ele não tem mais tesão em mim. Não, minha cara, tem sim. Se ele não tem o estímulo, se ele não tem tesão, a medicação não vai funcionar. Lembrando que é preciso que o nervo funcione para poder, o nervo funcionando, ativar esse vaso que vai abrir, deixando entrar mais sangue dentro do pênis. Só que, se você toma medicação e o nervo não está funcionando, como é que faz o nervo funcionar? É a parte psicológica, é o desejo, é o estímulo que esse homem vai receber. E aí, quando esse nervo funciona, o remédio atuando no vaso acaba potencializando essa abertura do vaso e melhorando a qualidade dessa rigidez. Lembrando que uma ereção nada mais é do que, um circuito fechado. Imagina um saquinho plástico, 2 tubos, um entrando sangue e outro saindo, ou um entrando água e outro saindo água. Imagina que eu fecho a saída e abro a entrada de água. Esse saquinho então vai se encher e vai ficar tenso. Isso é uma ereção. O que essas medicações fazem é abrir mais ainda essa válvula de entrada de sangue. Agora, por outro lado, se a medicação não gera essa abertura espontânea da válvula, então acontece muito daqueles homens chegarem e falar: puxa vida, eu tomei uns 3 comprimidos da tadalafila e não funcionou. Sim, se você estiver estressado, se você estiver ansioso, querendo fazer bonito na hora, você tem um estímulo adrenérgico que a gente fala de estresse. E isso faz com que esse nervo que vai atuar no vaso, ele não funcione. E aí não adianta você tomar a medicação que vai atuar no vaso se o nervo não está funcionando. Não vai ter uma eficácia. Então a gente sempre alerta. Então 2 coisas. Para a mulher, o seu homem tem desejo sim em você, a medicação não tira isso. E para o homem, cuidado, essa medicação não vai fazer milagre, não vai gerar uma ereção espontânea. E aí vamos então para as indicações do uso da tadalafila. Óbvio, inicialmente a indicação fica sendo para disfunção erétil. O que é uma disfunção erétil? É uma incapacidade consistente ou recorrente, de ter ou de manter uma ereção peniana suficiente para uma satisfação sexual. Só que tem outras indicações para o uso da tadalafila? Sim, existem outras indicações. O homem com a idade, ele vai ter um aumento da próstata. Esse aumento benigno da próstata pode gerar uma dificuldade para urinar, acorda muitas vezes à noite, o jato da urina está mais fraco. E o uso da medicação da tadalafila acaba melhorando esse fluxo, esse jato. Tem uma outra condição que são as doenças de peronia, as curvaturas penianas. Então, o médico pode lançar mão naquela fase ativa da doença que está piorando a curvatura, ele pode lançar mão da tadalafila. Os homens que fizeram prostatectomia radical, que operaram câncer de próstata, esses homens vão precisar da tadalafila depois para ajudar eles na recuperação do corpo cavernoso. E eu recebo às vezes umas perguntas assim: mas a tadalafila, ela pode gerar uma fibrose no meu pênis e eu perder a minha ereção? Já me mandaram algumas mensagens dessa. E o que eu tenho para falar para vocês é o contrário. A tadalafila, quando a gente pega até processos de cicatrização da pele, em outros órgãos, ela reduz o depósito de colágeno, reduz a fibrose. Tanto é que a gente usa na parte aguda da doença de Peyronie, que é uma fibrose no pênis. Então é justamente o oposto. A utilização da tadalafila, ela acaba trazendo uma melhoria, uma redução da fibrose. Então não é verdade que o uso vai gerar fibrose no seu pênis, pelo contrário. Quais são as contraindicações, então, da utilização da tadalafila? Bom, primeira contraindicação, a mais clássica de todas, é o uso do nitrato. O que são os nitratos? São os medicamentos que nós usamos para dilatar a artéria do coração, que são as coronárias. Então aquele paciente que tem uma condição chamada angina, que começa a fazer um pouco mais de esforço, tem dor no peito, esse paciente acaba sendo medicado com uma medicação que são os nitratos e ele não pode tomar de forma concomitante a tadalafila ou outras medicações similares. Por qual motivo? Porque senão abaixa muita pressão e o paciente pode até perder a consciência. Então, não deve ser usado junto com o nitrato. Pacientes, então, que têm outros problemas cardíacos, como uma insuficiência coronariana,
uma insuficiência cardíaca, uma arritmia grave. Também eles têm de ser estudados pelo cardiologista, não pode sair tomando essas medicações, porque sim, vai ter um risco para você. Pacientes hipotensos, aqueles que têm uma pressão muito baixa. Bom, lembrando que a fosfodiesterase 5, que é essa que a medicação vai atuar, ela sim está presente nos vasos, então pode gerar uma piora dessa pressão, pode cair um pouquinho a pressão. Tem muita gente que me fala assim, mas eu tenho pressão alta, eu posso tomar a tadalafila? Até pode, ela vai baixar um pouquinho a pressão. Ela não aumenta a pressão. E algumas medicações que nós usamos também para tratar aumento da próstata, como a doxazosina, que nós chamamos de uma classe dos alfa-bloqueadores, também, em geral, não devem ser utilizadas concomitantemente. Óbvio que existem algumas medicações dessas que sim, você pode utilizar de forma concomitante. Então, seu médico tem que ser consultado para você poder saber se é ou não seguro, principalmente se você tem essas doenças aí. A insuficiência renal também é uma contraindicação relativa, porque a tadalafila ela é excretada, ela sai do nosso corpo através da urina. Então, se o paciente tem um grau de insuficiência renal, pode acontecer da gente ter um excesso aí de medicamento sendo acumulado no sangue e você perde um pouco a dinâmica da medicação. Então, muito cuidado se você faz diálise, se você tem uma insuficiência renal, converse antes com seu nefrologista, antes de pensar em botar uma tadalafila na boca. E vamos lá, como que a tadalafila, então, deve ser tomada? Essa é uma outra pergunta. Como é que eu faço o uso dessa tadalafila? A gente pode tomar a tadalafila de duas formas. Ou antes da relação sexual, de uma forma somente quando for ter a relação, ou de uma forma diária, quer dizer, todo dia você toma. A forma de tomar apenas antes da relação sexual, que é sob demanda que a gente fala, seria a tadalafila de 20 miligramas. E ele tem que ser tomado, a recomendação é que ele seja tomado 1 hora antes da relação sexual, pelo menos. A partir, óbvio, de 30 minutos, a medicação já começa a fazer efeito, chegando no efeito máximo após 2 horas de ter tomado o remédio. Então, lembrando, o efeito máximo vai chegar 2 horas após a tomada. Óbvio, a partir de 30 minutos já está funcionando. Quando chega em 2 horas, é a quantidade máxima disponível no sangue, é o efeito máximo da medicação. Uma vantagem da tadalafila, quando a gente compara ela com a sildenafila, que é o azulzinho, é que ela tem não sofre aquela interferência da alimentação. Porque a sildenafila, se você come, ela vai sofrer uma dificuldade de ser absorvida pelo seu corpo. Já a tadalafila, essa dificuldade de absorção não existe. Então, isso é uma vantagem da tadalafila frente à sildenafila. E o tempo de ação da medicação, a sildenafila 6 horas aproximadamente, eficazmente funcionando, e a tadalafila 36 horas. Então, a gente começa a ver o motivo da tadalafila ter ganho uma preferência pelos homens. Bom, e aí vem outra forma de uso, que seria o uso diário, né? Então, como é que seria o uso diário? Todo dia você pega um comprimido de 5 miligramas, não de 20, 5 miligramas e toma ele no mesmo horário. Lembrando que a medicação só vai atingir o seu efeito máximo após 5 dias de uso. Não é imediato. Todo mundo começa a tomar e fala, não está funcionando. Peraí, tem que esperar 5 dias. Não funciona de forma imediata. Depois do 5º dia, a medicação fica em níveis constantes no seu sangue, mantendo esse nível frequente e estável. E isso é uma grande vantagem. Se você olhar esse paciente que toma 5 miligramas todo dia, ele vai estar sempre pronto para ter a relação. Isso não tira a espontaneidade da relação, porque ele não tem que parar, lembrar, vou tomar a medicação agora, e às vezes toma, nem rola o que ele está esperando que aconteça. Então, a vantagem da utilização da medicação diária é porque traz realmente essa espontaneidade. E tem mais outras vantagens, né? Os estudos mostram que o uso diário da tadalafila resulta, na verdade, numa melhora da satisfação do paciente, da rigidez desse pênis, e além disso, essa forma de administração gera menos efeitos colaterais e maior espontaneidade na relação. Por esse motivo é que o uso diário ganhou muita popularidade e preferência no nosso meio. E aí me perguntam, mas quais são os efeitos colaterais? Bom, os efeitos colaterais geralmente são dor de cabeça, que vai acometer 14,5% desses homens, dispepsia, que é aquela queimação, o refluxo do estômago,
que vai acometer 12,3% dos homens. Dor nas costas, dor muscular, 6,5% dos homens. A dor muscular é um pouquinho menos, 5,7%, mas é bem próximo. Congestão nasal, nariz entupido, 4,3%. Rubor facial, ficar com o rosto vermelho, 4,1%. Palpitação, sentir o coração batendo forte no peito, 3,3%. E tontura, 2,3% dos homens que fazem o uso da medicação. E aí tem uma coisa muito interessante, que se esse homem toma concomitantemente, tá tomando a medicação, a tadalafila, e ingere álcool, esses efeitos colaterais eles acabam aumentando. Quando você bebe, aquele rubor facial, que era apenas 4,1%, passa para 67,8%, vai lá para cima a chance disso acontecer. A dor de cabeça, que era 14,5%, vai para 23,3%. Aquela palpitação, aquela sensação do coração batendo forte no peito, que era de 3,3%, vai para 10% quando você ingere álcool. Aquela dor torácica que não acontecia numa forma de uso normal, quando você ingere o álcool pode aparecer. Dor no peito, chega a 2,2%. E aí também pode ter vermelhidão na pele do corpo, chega a 1,1% quando o álcool é ingerido concomitantemente. E alterações visuais que não acontecem com o uso regular, porém, quando você bebe, isso vai para 3,3%. Toma muito cuidado quando você for ingerir álcool, porque ele pode sim ter uma interação com a tadalafila e te gerar mais efeitos colaterais do que sem a ingesta do álcool. E aí eu sempre digo o seguinte, você tem uma coisa muito específica que eu gosto sempre de comentar, que é a relação entre ingesta de álcool e função erétil, qualidade de rigidez e manutenção do pênis. Então, o que isso tem a ver? A gente diz o seguinte, o consumo moderado do álcool pode fazer um benefício para a função erétil. Porém, com doses maiores de álcool, temos uma piora da qualidade de ereção. Isso independente se está usando a medicação ou não. E aí sempre me perguntam, tá, eu não estou usando a medicação. E aí, quando é que o álcool vai começar a me prejudicar? Essa é a pergunta. Estou aqui saindo com essa moça linda, maravilhosa, esse par aqui, perfeito para mim. E eu posso beber? Até quanto eu posso beber? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E eu vou dar a resposta para você. Em geral, até 2 drinks é mais ou menos a quantidade de álcool que vai ser benéfica para você. 2 drinks significam 2 latinhas de cerveja, 2 de 350 ml, 2 taças de vinho, que representa meia garrafa de vinho, ou 2 drinkzinhos que você coloque lá com uísque ou que seja, um destilado desse. Então, lembre-se da regra dos 2 drinks. Até ali, a medicação, quer dizer, o álcool vai te ajudar. Depois desses 2 drinks, o álcool vai te prejudicar. E dali em diante é ladeira abaixo. Dali em diante não tem como melhorar. Então, se você pretende algo no seu dia ou na sua noite, não beba copiosamente. Fique na regra dos 2 drinks, que você não será prejudicado. E aí vem a pergunta, a sequência que todo mundo fala, que é a preocupação de todo homem para tomar ou não a medicação. E qual seria a dúvida dos homens? A tadalafila, ela é segura? Essa é a pergunta. Eu posso tomar? Eu ouço toda hora que é um problema tomar tadalafila. Essa é a pergunta que eu recebo com mais frequência. A resposta é sim, a tadalafila ela é segura e atualmente temos conhecimento de que esses medicamentos, como a tadalafila, podem ser benéficos para o coração e para os vasos sanguíneos. Eles contribuem para uma redução na pressão arterial, diminuição da inflamação, redução de fibrose, redução dos riscos de coágulo nos seus vasos e melhora na capacidade de contração do seu coração. Então, os usos das medicações como a tadalafila de longo prazo são extremamente benéficos e não maléficos para o coração e para os seus vasos sanguíneos. Então, por que então que você vive escutando relatos de que alguém tomou a tadalafila e acabou infartando, acabou tendo um AVC, um derrame? Por que toda hora você ouve isso? O problema não está no medicamento em si, mas sim na atividade física que a relação sexual representa. A atividade sexual,
ela aumenta o risco de infarto em 2,5 vezes no homem saudável. Além disso, a disfunção erétil é reconhecida hoje como um marcador de risco para doença cardíaca. Isso significa que homens que têm disfunção erétil têm uma probabilidade aumentada de infartar, independente do uso da tadalafila. Por isso é que é essencial uma avaliação médica detalhada antes de você iniciar o tratamento com a tadalafila, especificamente em homens já com histórico de doença cardíaca. Então, a tadalafila acaba habilitando o homem com disfunção erétil e acaba botando ele para voltar em campo de novo para jogar novamente. Aquele homem que já não tinha uma qualidade de rigidez boa para ter relação. Então ele toma a medicação, opa, agora voltei a funcionar, vou voltar para o jogo, vou voltar em campo. Mas ele está há muito tempo sem fazer uma atividade física dessa magnitude que a relação sexual traz. O que acontece é que ele vai para a relação sexual, agora habilitado pela tadalafila, e exige bastante do seu coração com a relação sexual e por isso ele acaba infartando. A disfunção erétil, então, era um aviso dado pelo corpo de que seu sangue, seus vasos sanguíneos não estavam saudáveis, especificamente os vasos do coração. Então, a minha recomendação a você que possui disfunção erétil é que você procure antes um médico, para que o seu coração, os seus vasos sanguíneos sejam avaliados, afastando então esse risco de infarto, derrame cerebral, antes de você voltar a ter relação sexual com o uso da tadalafila. Lembre-se, a disfunção erétil é o seu corpo mostrando para você que algo não vai bem. É um alerta que está sendo dado pelo teu organismo para você. Então, o problema não é a tadalafila, o problema é a relação sexual. Chegamos então aqui no fim desse vídeo. Caso você queira me fazer alguma pergunta, basta entrar no meu Instagram, Dr. Alexandre Miranda, tudo junto, e me enviar a sua dúvida. Eu vou comentar depois, em outro vídeo, as principais dúvidas de todos vocês. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esquece de dar aí o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Deixa o sininho ligado que vem sempre coisa nova por aí.